Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série de tutoriais para BPM. Nosso primeiro vídeo aí de 2017. Desejo um feliz ano novo a todos os amigos que acompanham esse trabalho. No vídeo de hoje vamos tratar aí do assunto de simulação do recurso, de simulação e de análise de histórico que acompanha o produto desde a versão 8.0. Apesar de que eu vou aplicar aqui os exercícios, essa demonstração na versão 8.5.7 ele já está disponível desde 8.0. Então se você tem na sua corporação, na empresa onde você trabalha o BPM na versão 8.0, essas funções já estão aí disponíveis e você já pode fazer uso delas. Como sempre, espero que gostem do conteúdo, fiquem à vontade aí para dar alguma sugestão, criticar alguma coisa que vocês entendam que poderia ser melhor. Fiquem à vontade aí, conto com a colaboração de vocês. O assunto de hoje então vamos dividi-lo em três tópicos distintos. O primeiro, simulação, é o recurso do produto que permite a gente testar alguns cenários, já no esboço inicial do processo. Logo que eu começo a criar meu processo, que eu defino as atividades, a ordem que elas vão ser executadas, os pontos de decisão, as equipes que vão interagir com o meu processo, vão trabalhar nas tarefas, eu já consigo incluir alguma informação extra, como mais ou menos quantas pessoas estão sendo imaginadas trabalhar em cada equipe, o tempo médio que vai ser gasto com cada atividade, e a partir daí eu já consigo simular como é que o meu processo vai se comportar frente a uma determinada carga. Já consigo simular situações e já consigo descobrir já no esboço inicial se o meu processo está consistente, se ele tem algum gargalo, algum bottleneck aí que eu preciso ter mais atenção, de repente até redesenhar para corrigir esse caminho de risco. O segundo tópico aqui é o histórico. A gente também consegue fazer análise para encontrar bottlenecks, gargalos no processo, mas com base no histórico das instâncias reais do meu processo. No meu processo que já está em produção, eu consigo analisar como é que as instâncias que foram criadas no meu ambiente se comportaram, quanto tempo mais ou menos foi gasto em cada atividade, onde é que se perdeu mais tempo, enfim. Consigo fazer uma análise com base no histórico dos meus processos. E por último, comparações, que eu consigo tanto comparar dois cenários diferentes de uma simulação, de um processo que ainda não está implementado. Consigo comparar também o histórico, por exemplo, desse mês agora de janeiro, comparado a performance do mesmo processo com o histórico de janeiro do ano passado, para ver o que mudou, se nesse mês está mais eficiente o meu processo ou não, enfim, para comparar dois momentos diferentes de base histórica. E também um conjunto dessas duas coisas. Eu consigo comparar um período histórico aí de um processo que já está em produção com algum cenário de simulação desse mesmo processo, para mim ver como é que as coisas se comportariam, comparar esses dois mundos. Tratando então do primeiro tópico aí do nosso assunto de hoje, a partir de simulação é simples. Eu iniciando o desenho de um processo novo, eu tenho que tomar cuidado com algumas informações básicas. Na hora que eu definir a equipe, eu tenho que preencher alguns valores que geralmente não são informados na criação da equipe. Que é valor hora, quanto é que custa o valor hora de cada membro daquela equipe quando vão trabalhar nas atividades do processo, a quantidade de membros que compõem aquele time, que estão sendo previstos para o processo, o percentual de disponibilidade para participar do processo. Significa quantos por cento do dia de trabalho normal uma pessoa desse time vai dedicar para trabalhar nessa equipe em especial. E a performance dessa pessoa, o quanto por cento, a porcentagem com a qual ela domina aquele assunto. E quando a gente cria as atividades da mesma forma, valores estimados para a atividade, ele pode ser fixo, com uma curva ou uniforme, mais ou menos quanto tempo está, quando a gente está desenhando o processo, a gente espera que essa tarefa leve para ser completada. Define também os KPIs, que são os thresholds mínimo e máximo esperado de tempo, de espera e total e de execução de cada tarefa do nosso processo. E por último, a implementação. Qual que é o prazo de vencimento da atividade? Então, com esse mínimo de informações, quando a gente faz o desenho inicial do esboço do nosso processo, a gente já consegue fazer simulações. Vamos ver na prática como isso funciona? Estou aqui com uma aplicação nova que eu criei. Vou criar aqui um processo, o meu processo aqui, vou chamar ele de financiamento imobiliário. A gente vai fazer aqui uma simulação de um processo de financiamento imobiliário. Nesse processo, basicamente, vamos ter algumas equipes, deixe-me ver, equipes, vamos definir algumas equipes aqui. O cliente, O que mais que a gente precisa ter? O atendente, quem mais?
o pessoal do jurídico que vai fazer a parte de contratos, né? Jurídico. E o pessoal que faz análise de crédito, né? Opa, que equipes crédito. A partir daí eu tenho todas as minhas equipes construídas. Lembra que eu falei que uma das coisas importantes para fazer simulação é a gente ter aí definido algumas informações para cada equipe, né? Vamos começar aqui com o cliente, né? Eu vou dizer aqui que disponibilidade do cliente 100% do tempo, né? Custo por hora 0, meu cliente não me custa nada. E quantos clientes que eu vou ter aqui? A minha expectativa é que eu tenha, sei lá, 1000 clientes em potenciais para poder executar essa tarefa, ok? Vou partir para o meu próximo grupo atendente. Eu vou ter um grupo aí de 10 pessoas, né? Que vão trabalhar 80% do tempo deles e a eficiência é 60%. Por que 60%? Porque eu imagino que essa área de atendimento é uma área que tem uma rotatividade muito grande, então as pessoas não estão, todas que estão lá não são 100% treinadas, então estou considerando um coeficiente de eficiência menor, né, de 60%. Custo hora. É um pessoal relativamente barato, vou colocar aqui R$20 hora, ok? Feito também o atendente. O pessoal do jurídico é um pessoal mais caro, eu também não vou ter muitos, vou ter 4 advogados aí me ajudando, que eles vão ter 100% do tempo e eles vão ser 100% eficientes, né? Mas vão custar um pouquinho mais caro aí, R$250 a hora, não é? Quem mais aqui? O pessoal de crédito, que faz análise de crédito. Eles também vão ter 50% de disponibilidade, porque eles vão fazer outros tipos de análise de crédito, que não só de imobiliário, né? E eles vão ser 100% eficientes naquilo que fazem. E eles custam um pouco mais caro aí, vou colocar R$80 a hora o trabalho desse pessoal. Ok? Então a parte de equipes é isso que a gente tem que fazer. De volta ao meu processo aqui, eu vou definir então uma lane para cada uma dessas equipes, tá? Então uma equipe aqui que eu vou chamar de cliente. Vou selecionar o meu cliente. E assim por diante. Atendente. Crédito. E jurídico, por último. Então, o meu processo começa aqui com o meu cliente. Ele vai solicitar o financiamento imobiliário. Solicita. Envia proposta, né? Envia proposta de financiamento. Depois, essa proposta vai para um atendente. Avalia a proposta. Ele vai checar. A proposta tá? Existem pendências? Se existir, ele vai devolver para o meu cliente. Faltou algum documento, alguma informação. Analisa pendências. Ou atende pendências, né? Atende pendências. Depois ele vai devolver para o meu atendente, verificar se as pendências já estão ok, né? Verificar pendências. Esse meu amigo envia para cá. Depois que ele preenche isso aqui, vem para o meu atendente. Depois que o atendente termina, ele verifica se tem pendência. Se tiver pendência, vai aqui para o cliente atender as pendências. Depois que o cliente termina, ele volta aqui para verificar se tem... Opa! Ele volta aqui para verificar se existem ainda pendências, não é? Se não tiver... opa! Verifica pendências. Ele vem para cá para esse fluxo verificar se existem novas pendências ou não. Aí vem aqui, se não tiver pendência, vai o pessoal analisar o crédito. Analisa crédito cliente. Ou seja, não tendo pendências, ele vem para cá. O crédito está aprovado? Se o crédito estiver aprovado, ele vai lá para a área jurídica, que vai primeiro, numa primeira instância, verificar documentação imóvel. Documentação imóvel. Ver se está tudo em ordem, com o imóvel que está sendo financiado.
está tudo ok com o imóvel? Imóvel ok. Então ele vai fazer o contrato. Prepara, minuta, contrato. Maravilha. Feito a minuta do contrato, ele volta aqui para o meu cliente assinar. Não é isso? Assina contrato. E a partir daí o fluxo pode terminar. Ok? Aqui eu vou colocar duas notificações. Notifica processo concluído. E uma outra aqui. Notifica cliente financiamento não aprovado. Que situações que eu vou fazer isso? Quando eu não tenho crédito aprovado, né? Ou quando o imóvel não tem a documentação ok. Opa. Depois de notificar o cliente, o processo termina. Muito simples nosso processo, não é isso? Então o que a gente tem que se preocupar? Temos o esboço inicial do nosso processo. Começa assim. Atividade inicial. Toda atividade aqui ela tem uma guia de simulação, né? E aqui a gente vai dizer mais ou menos em média quantas, aqui na caixinha inicial, quantas instâncias a gente está esperando, né? Que vão receber o nosso processo. Do jeito que está aqui, eu vou receber uma instância em média a cada 5 minutos. Né? Aliás, a cada 10 minutos, né? Que ela pode variar, uma pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, no intervalo de 5 minutos antes, 5 minutos depois, né? E, então, se eu quiser uma carga maior, eu diminuo esse tempo aqui de forma que eu garanta que tem o volume que eu estou esperando. Segundo ponto aqui, para cada atividade dessa eu também tenho essa guia simulação, né? E nessa guia simulação, aí eu tenho três maneiras de fazer fixo, né? Quanto tempo vai demorar esse envio de proposta? Ele pode demorar 30 minutos, ou então de normal, uma média vai levar 30 minutos, mas no intervalo de 15 minutos antes e 15 minutos depois, ele pode ter um desvio de até 5 minutos, então ele monta essa curvinha. Então para cada atividade eu tenho que definir então esse tempo de execução. Além disso eu tenho aqui a implementação, que eu dou um prazo para essa atividade ser concluída. No caso aqui do meu cliente que está enviando a proposta para ser aprovada, eu vou dizer que ele tem 2 horas para preencher o formulário, é o prazo que eu espero quando essa atividade inicia. Né? E a última coisa que eu tenho que preencher para cada atividade aqui na parte de KPIs, os custos dela. Por exemplo, custo, tempo de execução. Quanto tempo que eu espero que o cliente vai demorar para preencher isso aqui? O esperado é que ele faça isso em meia hora, mas né, o máximo que eu posso entender que ele vai gastar aí é 1h30. Uma vez que eu dei o tempo total de 2 horas para concluir isso aqui, o prazo da atividade, e aqui total vou fazer a mesma coisa, que o tempo máximo aqui é de 2 horas. Eu espero que o tempo total esperado fique em 1h30, né? Mas o máximo que eu estou esperando aqui é de 2 horas. A mesma coisa para tempo de espera. Cada atividade eu posso configurar também. Qual que é o tempo máximo que eu considero que essa tarefa pode ficar parada na caixa dos membros dessa equipe para ser tratada? Vou colocar aqui então que no máximo meia hora, né? E assim por diante. Eu vou ter que fazer essa configuração para cada caixinha dessa. E também nessas caixinhas de decisão, eu também tenho aqui na parte de simulação qual que é o percentual que eu acredito quando o processo chegar aqui, que ele vai tomar uma decisão ou outra. Por exemplo, qual é o percentual de instâncias que vão chegar aqui depois que o meu atendente avaliou a proposta, que elas já estão prontas para ir para análise de crédito. Vou colocar aqui que 40% vão estar prontas, 60% vão passar aqui para um atendimento de pendências e vão voltar para cá e vice-versa. Ok? Então dessa forma a gente tem que preencher então essas informações para todas as atividades e para todas as caixas de decisões do nosso processo. Outra informação importante que a gente tem aí que vai ser usada nessa questão das simulações e de todo o algoritmo para analisar a performance do nosso processo, está aqui na guia de visão geral o prazo total do nosso processo, e o calendário que ele vai utilizar e planejamento de feriado.
O BPM por padrão tem alguns calendários, né? 24/7 significa que o processo, as atividades vão ser executadas incansavelmente, incluindo sábados e domingos, depois do horário comercial. Tem um horário mais flexível aqui de segunda a sexta, das 7 da manhã às 7 da noite, horário comercial mais tradicional das 9 às 17 horas, de segunda a sexta. Então, conforme o seu processo, você definir qual que é o calendário que ele deve utilizar para poder, o BPM, na hora de calcular então o tempo em médio que vai levar cada instância, então ele considere o período útil em que as equipes vão trabalhar nas tarefas deste processo, tá bom? Por nosso processo de exemplo aqui, eu vou dizer que vai trabalhar o pessoal de uma maneira geral aqui, de segunda a sexta, das 9 às 17. Eu posso definir isso da maneira que eu estou fazendo aqui, de uma maneira geral para todo o processo, mas eu também posso vir numa atividade específica e escolher aqui em implementação um calendário diferente para uma determinada atividade. Se eu não definir um calendário para atividade, vale então aquele que é do processo inteiro, ok? A partir do momento então que a gente preencheu as informações para todas as nossas atividades, né, as informações aí de simulação, de implementação e os KPIs, eu consigo aqui com esse botãozinho já ver como é que está o meu processo. Clicando aqui ele vai fazer uma análise inicial e você percebe aqui que ele já simulou a execução de 100 instâncias do meu processo e já percebeu, por exemplo, que sobre o tópico que eu estou analisando, que é tempo de espera, o gargalo do meu processo está na atividade análise de crédito do cliente, que está aqui em vermelhinho, que segundo o estudo, a simulação que o produto fez, essa atividade chegou a ficar, em média, esperando 6 dias para ser atendido, né? A gente vai analisar que tem outras informações, né, nessa análise de simulações. Então ele executou 100 instâncias, a mais rápida levou 12 horas, em média está levando 9 dias para uma instância dessa ser completa, e a mais demorada levou 18 dias. E aqui a gente tem um detalhe muito interessante sobre quantas ocorrências passou por cada uma das atividades do meu processo, e como a gente informou quanto custa a hora de cada equipe, eu já sei mais ou menos quanto eu vou gastar de dinheiro para fazer análise de 100 propostas de financiamento imobiliário. Em média, quanto isso vai custar para mim? $2.128, em média, por instância, né? Logo, isso aqui é uma simulação com base nos dados que eu coloquei. Tudo aqui é fictício. Se a gente continuar descendo aqui, eu tenho mais informações, né? Labor cost, research cost. Então tem várias informações muito legais aqui. Distribuição de tarefa conforme a execução mínima, máxima, né, por tarefa. Por exemplo aqui, né, análise de crédito, ela levou no mínimo, a mais rápida levou 6 horas, né, em média levou 8 horas, e o tempo máximo foi de 9 horas, né? E o tempo de espera aqui, em média está levando 6 dias, mas já teve instâncias que teve que esperar 13 dias para poder começar a ser atendida nessa tarefa de análise de crédito, né? Se eu perceber aqui, eu tenho outras tarefas que também já começam aqui a poder ser um potencial gargalo, né? Tem uma aqui que também, depois dessa análise de crédito, se avaliar a proposta, chegou a esperar um dia também para ser atendida. Então, de uma forma geral, eu já consigo ter uma visão de como o meu processo vai se comportar, né? Isso aqui é uma avaliação geral do desenho inicial do meu processo. A partir daí, eu tenho duas alternativas, né? Deixa eu mostrar outras coisas. Toda análise aqui está sendo feita em tempo de espera. Eu tenho vários indicadores para olhar. Por exemplo, o tempo de execução de cada tarefa também está legal. Eu consigo olhar aqui e, com base naqueles KPIs, ver quais tarefas aqui do meu processo não estão atendendo aqueles KPIs que eu defini. Por exemplo, aqui assinatura de contrato, verificação de pendência. Se eu clicar aqui, diz que 57% das instâncias que passaram por aqui violaram aquele tempo que eu disse que seria o máximo aceitável para se perder nessa tarefa. Então aqui eu clico nela, ela traz todas as instâncias simuladas do meu processo que passou por ali, o nome dos usuários, né? Traz uma série de informações aqui, o tempo gasto em cada uma dessas atividades que ele simulou, que outras atividades o mesmo usuário participou dentro do processo, ou seja, além da verificar pendências, ele participou da avaliação da proposta. Então faz uma análise bem bacana aí, de vários aspectos do meu processo. Agora, para corrigir isso, eu tenho duas alternativas. Eu vou no desenho original do meu processo e vou ajustando os valores, eu posso começar a criar o que a gente chama de cenários de simulação. Vou criar um novo cenário de simulação aqui, simulação 1. E aqui eu posso definir várias coisas. Por exemplo, eu vou dizer aqui que eu vou avaliar apenas o processo aqui que eu criei, que é... deixa eu lembrar o nome que eu dei. Tutorial de imigração atual. Eu vou dizer que eu quero avaliar somente este processo. Eu podia incluir outros processos na minha análise. Eu posso definir um período em que ele vai ficar executando, alguns dias, ou uma quantidade X de instâncias, que é a padrão, né?
Enfim, aí aqui eu posso criar alguns cenários. Por exemplo, se eu estou vendo ali que o meu gargalo está na minha equipe de análise de crédito, eu vou simular, por exemplo, que a capacidade, em vez da padrão, que acho que são 10 pessoas, deixa a gente olhar lá com quanto é que a gente definiu para a equipe. Cadê a equipe que faz análise de crédito? A gente definiu originalmente que ela tinha uma equipe de 2 pessoas. Eu, nesse cenário de simulação, eu quero colocar, sei lá, se eu colocar 6 pessoas, vou resolver o problema, vou triplicar a capacidade da minha equipe, né? Eu disse também lá na equipe que ela teria 50% só de tempo de disponibilidade, né? Então eu vou fazer uma simulação de colocar 6 pessoas trabalhando 100% do tempo nessa atividade, com o mesmo custo. Quanto que eu coloquei lá? Coloquei R$80 a hora. Eu vou manter o valor aqui, né? Podia fazer em simulação, inclusive, com um valor diferente. Vou salvar essa situação aqui. E aqui eu vou simular com base nesse meu cenário, que eu chamei de simulação 1. Vou mandar calcular de novo, né? Ele vai avaliar o meu processo aqui, com base nas novas informações que eu passei. Se a gente voltar para aquele tempo de espera, que é o primeiro item que a gente analisou, a gente já percebe então que a minha análise de crédito não é mais um gargalo, pelo menos em tempo de espera, com esse novo cenário. Aí eu posso ir brincando com essa informação, né? Aqui no simulação, então já que ele não tá esperando nada, eu não preciso de 6 pessoas, vou colocar 4, acho que deve ser o suficiente. Eu vou brincando com esses números até que o meu cenário ele tenha aí o resultado que eu estou esperando, né? Então aqui, esperar 14 horas não tem problema, né? Eu acho que é razoável. Então, de uma maneira geral, eu vou ajustando o meu processo aqui, vou simulando cenários para encontrar o mundo ideal para o meu projeto, para o meu processo, né? Então, de uma maneira geral, isso aí. Deixa eu ver, tempo total de execução, outros que tinham problemas. Então, posso ir criando aí situações para corrigir estes gargalos do meu processo. Lembro a vocês que na minha situação original ele tinha um tempo máximo de 18 dias, só com aquele ajuste na equipe de análise de crédito, o tempo máximo aqui no meu processo já caiu para 7 dias. Né? Em média está sendo atendido em 3 dias. Apesar de eu ter alguns outros itens em vermelhinhos, para o meu negócio esse tempo atende. Então a partir daí eu já posso seguir com a implementação do meu processo. Então nessa parte de simulação, são esses os recursos que a gente tem disponíveis aí para poder testar a performance, o desenho do nosso processo como um todo. Estou aqui com um processo que eu tenho implementado ele no meu Process Center e já tem algumas instâncias criadas no meu Process Server. Aqui a gente vai ver não um caso de simulação, mas uma análise com base no histórico das execuções desse processo. É um processo super simples. Tudo que eu tenho que fazer para analisar ele vem nessa guia Optimizer. Clicar nela aqui. Aqui eu vou selecionar o que eu quero analisar. Vou escolher aqui um histórico único, né? Vou selecionar o tempo em que eu quero analisar, todo o tempo disponível, só as que foram completadas, só aquelas que ainda estão em execução, o último mês, o último quarter. Então eu defino, né, o intervalo de tempo que eu vou analisar, vou colocar todo o histórico que eu tenho, até porque eu não tenho muitas instâncias aqui, e mandar calcular. Então ele vem aqui, processa todo esse conteúdo de dados e vai trazer as informações aqui muito parecido com aqueles valores que ele mostravam para a gente aí na análise de simulação. Eu tenho aqui uma tendência também de duração de instância. Aqui ele pegou do meu ambiente que foram executadas 4 instâncias, levou em média 45 segundos. 4 horas, né? E o máximo chegou a levar 17 horas. Isso aqui eu estou analisando no Process Center. Quando eu tenho um Process Server online no meu ambiente, eu posso marcar ele aqui, escolher de onde vão vir os dados em que eu vou fazer esta análise de histórico. Né? Process Center geralmente vão ter instâncias apenas de testes, né? Do próprio desenvolvedor. Então eu vou plugar aqui no meu Process Server e vou mandar recalcular essas informações e ele vai trazer todas as instâncias que já foram concluídas nesse ambiente aqui. Então tá lá, 50 instâncias concluídas. Né? Em média que elas levaram 4 horas para ser concluídas e máximo 1 dia e 2 horas. E aqui ele de novo vai ter quantas instâncias passou por cada atividade do meu processo, quanto custou em média por instância de processo cada etapa desse processo. As mesmas informações que a gente tinha lá em simulação a gente tem para fazer análise de histórico, né? A distribuição de tarefas do mesmo jeito, enfim. E a gente pode trocar tempo de execução, tempo de espera, fazer qualquer tipo de análise que a gente quiser, né? Com o mesmo conjunto de ferramentas que a gente tem para a parte de simulação. Aqui a gente também tem aquele resumo aí dos pontos mais críticos. A avaliação de crédito aqui é o ponto mais crítico para este processo como um todo. Ele vai trazer aqui já não são simulados, né? São as instâncias reais, quando
que elas foram executadas, por qual usuário, quanto tempo que levou, o ID da instância. Aqui já não é mais simulação, aqui é dados reais que ele recupera do meu process server. Então aqui, nessa atividade específica, avaliação de crédito, teve 50 instâncias que passaram por aqui, a duração mínima de 0,0015 segundos e a máxima de 1 dia e 2 horas. Em média, então, está levando 2 horas e 39 minutos para ser completada essa tarefa. Então tá aí, o leque de ferramentas é muito parecido, né, com o que a gente tem para simulação de processo, aqui para análise de histórico. E o último tópico do nosso item de hoje, da feature que a gente está olhando, é aqui a parte de comparação. Como você pode ver aqui, eu posso comparar histórico com histórico, né? Eu posso selecionar tudo que está disponível, comparado com só o último mês, né? Ele vai fazer um cálculo do cenário A com o cenário B, e a gente vai conseguir perceber como é que se o processo se comportou de maneira diferente nesses dois intervalos. Está vendo? Ele começa a ter os tempos aqui para o cenário A e cenário B, e você percebe se ele foi mais rápido, se ele foi mais lento, né? O que aconteceu aí com o nosso processo. E eu também tenho aí as mesmas KPIs para analisar, né? Tempo de execução, tempo de espera, enfim, qualquer uma dessas informações eu consigo acompanhar qual processo aí foi mais eficiente em cada cenário. Eu tenho informação quebrada aqui para cada um deles. Tá vendo? Cenário A e cenário B. Da mesma forma, eu posso fazer comparações de cenários com simulação. Simulação com simulação. Aí que eu selecionaria 2 cenários diferentes, né? Ou então histórico com simulação. Podia fazer uma combinação, né? O histórico com uma simulação específica, todos os dados disponíveis com base no simulão. E calcular aqui, ele vai trazer então o resultado dessas duas comparações. Então são esses aí os recursos que a gente tem disponível na ferramenta para fazer análise, para encontrar oportunidade de melhorar, de otimizar os nossos processos. Está aqui o exemplo então da comparação de uma simulação com histórico. Muito eficiente é que ele está dizendo, por exemplo, que o cenário A ele o cenário B, na verdade, ele é 2% mais eficiente que o cenário A nessa primeira tarefa. Enfim, ele vai comparando tarefa a tarefa, cada um dos cenários aqui envolvidos. Ok? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem à vontade para sugerir novos assuntos para a gente tratar aqui no canal. E fazer qualquer comentário, tirar qualquer dúvida aí sobre os tópicos abordados. Obrigado.